Carlos Miguel é o novo reforço do Palmeiras. Augusto Melo não aceita o impeachment e Corinthians pode vender o naming rights para outra empresa e quebrar o contrato com a Neoquímica. Tudo isso no vídeo de agora, irmão. Tudo isso eu vou te contar agora. Começando pelo Carlos Miguel. Sim, o ex-goleiro do Corinthians deve ser o novo reforço do Palmeiras. É inacreditável isso. Depois de trair a gente quando foi pro Nottingham Forest. Pô, a gente tava numa época, numa draga, irmão. O time tava horrível. O único que salvava era o Carlos Miguel. A gente já tinha ele como ídolo. Tínhamos ele como ídolo, ele foi lá, nos traiu, falou com o empresário dele. O Nottingham Forest chegou, pagou a multa que era de 4 milhões de dólares, se eu não me engano, na época. Enfim, ele marchou para Inglaterra. Chegou lá, Carlos Miguel, não jogou, fez 2 amistosos como reserva, entrou, não foi bem que agora não está mais nos planos do Nottingham Forest. No começo dessa temporada, ele foi avisado pelos dirigentes. Edu Gaspar, ex-Corinthians, hoje é o dirigente do Nottingham Forest, avisou, falou, Carlos Miguel, você não está nos planos do treinador, procura um novo clube. E ele queria seguir na Europa, mas aí simplesmente o goleiro Everton começou a falhar. E quem que o Palmeiras foi buscar? Sim, Carlos Miguel. Não é empréstimo, o Palmeiras vai pagar cerca de 4 milhões de euros, 4 milhões de dólares ou euros, se eu não me engano, pelo Carlos Miguel, que deve aterrissar no Brasil já na próxima semana, segunda-feira, amanhã ou terça, e assinar o contrato com o Palmeiras por 4 temporadas. É inacreditável, mano. O cara conseguiu ser de possível novo ídolo do Corinthians. A gente bancou o cara, o Cássio, o maior ídolo da história do clube. Tava deixando de lado para o Carlos Miguel jogar, a gente tava comprando a dele. Aí do nada ele vai lá, larga a gente, vai pra Premier League, não joga e volta simplesmente pro Palmeiras, o maior rival. Mano, é inacreditável isso aí que o Carlos Miguel fez. Não dá pra acreditar. E, bom, possivelmente aí, segundo o André Hernan, Globo Esporte, todo mundo já dando as notícias que ele vai ser sim um novo reforço do Palmeiras. Tomara que não jogue lá, deixe o Everton seguir como titular, porque assim, cara, é inacreditável. Pior que ele é bom, eu acho ele muito bom jogador, mas graças a Deus aí sorte que a gente tem o Hugo Souza que virou nosso novo ídolo, que pra mim é melhor que ele, que é seleção, então tamo bem de goleiro, não precisamos mais de Carlos Miguel. Agora Augusto Melo, rapaziada, Augusto Melo. Ele simplesmente sofreu o impeachment ontem. Os sócios, em maioria, votaram pela queda de Augusto Melo, que tinha tudo para ser um dos melhores presidentes, tinha a faca e o queijo na mão e conseguiu perder toda a sua credibilidade. Mentindo atrás de mentira, 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 enfim, até cair o que aconteceu, Ministério Público, polícia. E ontem ele, mais uma vez, tenta mentir. Mano, não dá pra entender o porquê tanto ele quer esse poder do Corinthians. Depois de sofrer o impeachment, depois de roubar a gente, dá uma olhada nessa nota que ele soltou. Vou ler aqui pra vocês. O presidente Augusto Melo vai contestar as irregularidades da votação deste sábado, tomando as medidas cabíveis pelas vias adequadas. Entre os absurdos ocorridos nesse sábado está a condução de votação por pessoas que estão em campanha contra o senhor Augusto Melo, sem isenção para desempenhar essa função. A diretoria interina permitiu que entrassem no clube membros de organizadas que coagiram os votantes e se negou a disponibilizar o registro de entradas dos sócios no clube, para que fosse possível comparar o número de entradas com o número de votos. A apuração das urnas foi controlada pelos adversários do presidente. Na esfera judicial, todas as medidas estão sendo tomadas para provar a inocência de Augusto Melo em relação a acusações falsas que ensejaram a condução de um inquérito nulo pela Polícia Civil. É, claro, tudo é mentira. Sabe, Augusto, você é inocente, você não fez nada, a gente é louco. Todo mundo que está aqui é louco, todos que não concordam com você, as páginas de polícia, tudo, vai de bet, é tudo uma mentira, todo mundo fez isso só pra tirar você do cargo. Pô, Augusto, para de mentir, cara. Uma hora eu acho que tem que aceitar. Uma hora você tem que aceitar que, mano, você fez merda, que você realmente foi um dos piores presidentes da história do Corinthians, um dos únicos que foram impeachmentado. E é bizarro, é bizarro tudo isso que aconteceu com você. E é bizarro você querer continuar mentindo, cara. Isso pra mim é o pior de tudo. Isso pra mim é o mais bizarro. E, enfim, perdeu ontem, aceita, cara. Já tava na hora de você sair. Esperamos que o clube possa continuar e seguir caminhando de melhores maneiras, que eu acho difícil, mas enfim, torcer pro Osmar aí fazer um bom ano e terminar essa gestão pífia do Augusto da melhor maneira possível. Vamos ver. E, puxando para o último assunto, o Corinthians está conversando com 2 empresas que demonstram interesse
nos naming rights da Arena. É isso mesmo, o clube não definiu um valor de pedida, pois encomendou um estudo sobre o naming rights envolvendo América do Sul, América Central e até América do Norte. A intenção do Corinthians é agilizar o processo até setembro, mês de aniversário do clube. Como, né, a Neoquímica Arena foi anunciada pelo Duílio ou pelo Andrés, não lembro, acho que foi pelo Duílio, junto com o William, como novos reforços do Corinthians no dia 1º de setembro, acho que foi em 2021, se eu não me engano. Então agora a atual diretoria quer fazer a mesma coisa, quebrando o contrato atual com a Neoquímica e fechando com outro, porque compensa muito mais. Vale a pena, tipo assim, pagar o dinheiro da rescisão e acertar com outra empresa. Só vocês verem, mano, o que o Mercado Livre pagou pro Pacaembu. R$ 1 bilhão, irmão. R$ 1 bilhão. É mais do que a gente recebe pela Neoquímica. Não tem comparação. Inclusive, o clube pode trocar o patrocínio Master, mas a empresa interessada teria que pagar a multa rescisória. Acho que não vale a pena trocar o patrocínio Master da Esportes da Sorte, que está pagando a gente bem, além de pagar o salário do Memphis, enfim. A ideia é que a empresa que fechar o name rights também assuma o patrocínio Master em um negócio casado. Bom, difícil. Isso significa que a empresa também teria que arcar com um compromisso firmado por Memphis Depay. Aí, como eu falei, a empresa atual, Esportes da Sorte, paga parte do salário do Memphis Depay. Então, a nova empresa que possa surgir aí como naming rights, queira assumir o patrocínio Master, também vai ter que pagar parte do salário do Memphis. Bom, é isso. Essas são as novidades desse domingão aí, cheio, completo, cheio de notícia. Então, se você curte Corinthians, curte saber de todas as informações, já deixa o like, se inscreve para não perder nada. Tem conteúdo aqui todos os dias, vídeos longos, vídeos curtos e nas outras plataformas também, fechou? E pro Timão, e pro Corinthians, sempre com você. É nóis, rapaziada. Vai Corinthians e tamo junto!